De manhã cedo ela sai, leva a chave, me deixa trancado o dia inteiro. Não ligo, deito sobre os trilhos, vejo o trem passar. Entre brinquedos, cigarros, o tesouro da juventude, não sei quantos volumes, e quando canto deixo a imaginação voar. Eu conheci o Gil em 1966, talvez fim de 1965. Ele me foi apresentado, quer dizer, ele não, uma gravação, uma fita com músicas dele gravadas. Me foi levada pelo Edu Lobo. E era uma fita com músicas dele, do Caetano. Tinha também uma gravação da Bethânia, da Gal, que ainda era Maria da Graça. E o Edu gostou muito. Eu tenho a impressão que o Edu entrou em contato com eles através de Torquato Neto, que também fazia parte do grupo e fazia letra com o Edu. E o Edu me disse que tinha gostado muito das músicas e que achava que eu devia cantar. Eu realmente gostei. E escolhi para cantar de cara Louvação, Reza e mais um samba do Gil. 3 do Gil e uma do Caetano. Então o Gil quis me conhecer, né? E eu achei legal. Ele trabalhava na Gessi Lever ainda. Ele vendia coisas, sabonetes, pasta de dente, aquelas coisas que são tão necessárias ao bem-estar comum. E ele foi à minha casa e a gente conversou. Eu sempre achei ele muito simpático, muito bonito. E uma pessoa com uma cabeça muito bonita. E aí a gente ficou amigo. O Gil talvez seja dos compositores atuais o mais completo, entende? Porque ele compõe muitíssimo bem, ele faz letra muitíssimo bem, ele toca muito bem e ele canta muito bem. Eu acho que o Gil e o Milton Nascimento, no presente momento, são os 2 compositores assim mais... Eu estou falando em termos de chegar e dar o recado, entende? São os que podem fazer passar para as pessoas um maior... como é que eu posso explicar? Assim, mais inteiro, mais compacto o que eles realmente estão pensando na hora que eles fazem a música deles. Nesse disco novo eu gravei 4 músicas do Gil. E eu podia ter gravado as 10 ou as 12 com músicas do Gil, como podia ter gravado também 12 músicas do João e do Aldir, porque foram os compositores que mais quantidade de músicas tinham em disponibilidade. Não porque eles tenham maior possibilidade de fazer música, não é que o pessoal todo estava gravando o disco, entende? Então é muito justo que eles quisessem guardar as músicas para eles lançar, entende? Dos problemas de se ter na concorrência os próprios compositores. A Ladeira da Preguiça o Gil fez para mim. Eu telefonei para ele, eu pedi para fazer uma música para mim. E ele fez essa. E, claro, eu gostei muito. Essa ladeira, que ladeira é
da preguiça. Essa ladeira, que ladeira é essa? Essa é a ladeira da preguiça. Preguiça que eu tive sempre de escrever para a família e de mandar contar pra casa que esse mundo é uma maravilha. E pra saber se a menina já conta as estrelas e sabe a segunda cartilha, pra saber se o menino já canta cantigas e já não bota mais a mão na barguilha. E pra falar do mundo fala uma besteira. Formenteira é uma ilha onde se chega de barco, mãe, que nem lá na Ilha do Medo, que nem lá na Ilha do Frade, que nem lá, ou na Ilha de Maré, que nem lá, Salina das Margaridas. Essa ladeira, que ladeira é essa? Essa é a ladeira da preguiça. Essa ladeira, que ladeira é essa? Essa é a ladeira da preguiça. Preguiça que eu tive sempre de escrever para a família e de mandar contar pra casa que esse mundo é uma maravilha. E pra saber se a menina já conta as estrelas e sabe a segunda cartilha, pra saber se o menino já canta cantigas e já não bota mais a mão na barguilha. E pra falar do mundo fala uma besteira. Formenteira é uma ilha onde se chega de barco, mãe, que nem lá na Ilha do Medo, que nem lá na Ilha do Frade, que nem lá, ou na Ilha de Maré, que nem lá, Salina das Margaridas. Essa ladeira, que ladeira é essa? Essa é a ladeira da preguiça. Essa ladeira, que ladeira é essa? Essa é a ladeira da preguiça. Ela é de hoje, ela é desde quando se amarrava cachorro com linguiça. Eu nasci em Porto Alegre em 1945, num dia 17 de março, um domingo às 2h10 da tarde, estragando o café da mamãe. Aquele lanche maravilhoso. E eu fui a primeira filha muito esperada de um casal de 2 anos de vida em comum. Primeira neta e primeira sobrinha de uma família de 7 pessoas que se adoravam muitíssimo e que resolveram me adotar como filha de todos. Eu achei tudo ótimo, achei tudo maravilhoso, principalmente o talento comercial do papai, porque ele olhou para mim e deve ter pensado assim que essa menina quando crescer vai ser cantora, então um ótimo nome para cantora é Elis Regina. Entende? Então ele... Porque você sabe esquisito, eu ia me chamar só Elis. Ele foi me registrar, né? O seu Romeu foi lá e disse, vim registrar uma menina, minha filha que nasceu. Meu nome, assim, Elis. Ele falou assim, mas há um pequeno problema, meu senhor, porque esse nome serve para pessoas, tanto do sexo masculino como do sexo feminino. Então a gente precisava dar um jeito de diferenciar isso aí, porque senão vai criar problemas para a criança mais tarde. Aí ele deve ter pensado de novo, vai ser cantora, Regina vai ficar muito bem do lado de Elis. Aí, botou Elis Regina Carvalho Costa. E eu fui uma pessoa absolutamente medíocre a vida inteira, entende? Igual a todas as pessoas normais, muitíssimo encabulada, que era o que me diferenciava da família toda, por incrível que isso te possa parecer. Muito tímida e tudo, até o dia que eu fiquei assanhadíssima e saí cantando por aí. Meu pai é uma pessoa muito esquisita. Se eu te disser até hoje que eu não sei exatamente quem é meu pai, você vai dizer que é mentira minha. Meu pai tem bigode, ele tem cabelo preto, ele descende de índio, se chama Romeu de Oliveira Costa, o pai chamava Francisco, a mãe chamava Vidalina, e é o máximo que eu sei dele. E eu sei que ele gosta muito de mim.
Quer dizer, eu não tenho, assim, muitas referências a respeito do meu pai, porque ele é uma pessoa que praticamente não fala, entende? Ele entra, assim, em casa, ele lê o jornal. Ele é uma pessoa que realmente, infelizmente, não participou muito da vida da gente. A minha mãe é mais parecida comigo. Minha mãe é alegre, minha mãe é extrovertida, minha mãe é risonha, minha mãe fala palavrão, a minha mãe, sabe, faz tudo que toda mãe deveria fazer. Minha mãe é dedicadíssima com os filhos, a minha mãe é uma incrível cozinheira, minha mãe costura muito bem, é uma figura realmente incrível, é uma mulher muito bonita, muito bonita. Foi uma mulher linda, hoje em dia é uma senhora assim, cabelo branco, aquela pele muito clara, e ela é realmente uma mulher muito bonita. E eu acho que precisava inventar um complexo aí, porque de Eletra não dá pé, quer dizer, realmente eu não tenho esse. Precisava inventar um complexo de fixação na figura materna. Um nome para esse complexo, pelo menos. Bom, eu ouvia a Rádio Nacional da hora que eu acordava à hora que eu dormia. Como, evidentemente, todas as casas do Brasil, até os anos, sei lá, que a televisão chegou e que bagunçou com a transação de rádio. Eu ouvia o Francisco Alves, quando os ponteiros do relógio se encontram e dão as 12 badaladas, boa noite, amor. A saudade vem chegando, a tristeza me acompanha. Eu ouvia Marlene, eu ouvia Milinha, eu ouvia o César de Alencar. Eu ouvia essas coisas que todo mundo ouviu. Eu acho que eu devo ter sido muito amarrada no Boa Noite, Amor, porque depois de um tempo eu acabei até gravando essa música. Eu devo ter sido muito amarrada, porque foi uma coisa que me marcou muito, entende? O Francisco Alves, porque parava a minha casa, entende? Parava. Todo mundo parava para ouvir, domingo ao meio-dia, o Francisco Alves. E o Francisco Alves morreu e meu pai ficou de luto uma semana, entende? Minha mãe ficou desesperada, chorava, parecia que tinha morrido alguém da família. Eu tenho a impressão que por essas coisas todas, por essas alterações todas que causaram na minha cabeça de criança, eu tenha ficado tão fixada nisso. Boa noite, amor, meu grande amor, contigo sonharei e a minha dor esquecerei se eu souber que o sonho teu foi o mesmo sonho meu. Boa noite, amor, e sonhe enfim, pensando sempre em mim, na carícia de um beijo que ficou no desejo. Boa noite, meu grande amor. Eu comecei a cantar, eu sempre falo esse negócio, eu acho que realmente a minha grande transa, quer dizer, a transa maior da minha vida tinha que ser com música. Eu sempre era requisitada em casa, evidentemente, para as horas de arte. Talvez porque eles já achassem que eu tinha alguma coisa a ver com isso, de cantar aquelas coisas. Mas, claro, eu não cantava. Eu queria estudar piano, entende? Era um negócio maior da minha vida. Até que um dia eles realmente me puseram para estudar piano. Aí eu estudei piano, aquelas coisas todas, aí tinha que ir pro conservatório, né? A professora chegou e disse, não tem mais nada para ensinar, o negócio é conservatório e tudo. Aí fui pro conservatório, fiz exame, passei.
E teve a pergunta fatídica: "Você tem instrumento em casa?" Eu disse, não. Eu disse, mas então não pode, tem que ter, porque precisa estudar. Aí, entre comer e ter um piano, eles optaram por continuar comendo, que eu também achei ótimo a longo prazo, né? Porque se não ter um piano e não ter mais nada, ia ser realmente uma coisa incrível. Mas eu tinha que fazer alguma coisa, entende? Tinha muito som dentro da cabeça que precisava ser posto para fora. Aí eu cantei, né? Comecei a cantar. Atendendo a um pedido da minha avó, um presente de aniversário que eu dava era participar no Clube do Guri. O maior presente que ela podia receber. Quer dizer, quando foi para dar um presente para eles, foi ótimo. Eu fui lá, cantei, fiquei o gênio da família, né? As pessoas badalavam, fizeram almoço, tudo. Aí quando eu comecei a gostar e que eu comecei a querer dar um presente para mim, aí quiseram cortar essa. Porque não podia, porque não ficava bem, afinal, cantora de rádio, aquelas coisas. Mas aí não tinha mais jeito, né? É que nem gente que começa a beber e depois não pode parar. Diz que, pra mim é cantar e coçar, é só começar. Primeira gravação eu fiz, eu morava em Porto Alegre e recebi um convite da Continental para gravar. Quem produziu meu disco foi Carlos Imperial. Então a Continental precisava de uma cantora que fizesse frente a Celi Campelo, que na Odeon estava acabando com o baile, entende? Mas eu já de antemão acho esse negócio de lançar alguém para combater alguém uma pobreza total, completa e absoluta. Eu sempre achei. E eu não queria, entende, ser a sombra de quem quer que fosse. Eu queria ser eu, fazer minhas coisas. E, a parte disso, o repertório, que é um nome maravilhoso, né? Repertório, não era assim dos mais maravilhosos, entende? Não era daquelas coisas de você ouvir e rolar na sarjeta de paixão, entende? Aí ficou tudo esquisito, mas tinha contrato, tinha que fazer aquelas coisas que você sabe como é que é. Primeira música, eu me lembro, mas eu não vou dizer, porque você vai pedir para eu cantar e eu não vou cantar. Pronto, aí é você contra mim, eu sei, você não sabe. Baixinho, eu juro por Deus, eu não tô nem sabendo mais as letras. Eu vim pro Rio muito depois disso, eu vim pro Rio em 64. Aí eu vim pra cá, pro Rio. E a minha família ficou lá, quer dizer, a necessidade de trabalho era urgente, quer dizer, eu tinha que me virar de qualquer maneira. E eu não pude ter a calma suficiente para fazer as coisas como eu achava que devia ser feito. Entende? Pelo mesmo motivo que um dia eu tive que deixar de estudar piano. Eu fui trabalhar na TV Rio, e quem me levou à TV Rio foi Paulo Gracindo, que me ouviu cantando Não Sei Onde e achou ótimo, me levou. Quer dizer, eu cheguei aos lugares pelas mãos mais esquisitas, que menos a ver tinham comigo na época. Aí eu fui para lá, o Dom me ouviu no programa da TV Rio, que ele tocava no conjunto chamado Sete de Ouros. E Sete de Ouro, ou Sete de Ouros, não sei. Eu sei que era um negócio de carta, jogo de carta. Então ele tocava bateria nesse conjunto, ele me ouviu. Eu fazia escolinha, era Jorge, Simonal, Marli Tavares, o Trio Aquitã e eu. O Edinho era o professor e a gente era aluno e pintava tudo que podia. Então ele ouviu e me convidou para cantar com um conjunto que ele estava formando no Beco das Garrafas, com Salvador, que também estava chegando em São Paulo, estava chegando em Rio Claro, o Guzmão, o Dom e eu. Seria, digamos assim, uma espécie de crooner do conjunto. Realmente era uma crooner, porque evidentemente ninguém me conhecia. Aí depois as coisas foram se aprumando, eu fui
andando, aí eu saí do Beco, vim para o Paramount, aí eu cantei em São Paulo, aí fiz o Festival de Música Popular, aquelas coisas aí. Acabei no Fino da Voz, acabei na televisão. Há controvérsias, né? As pessoas dizem que é Menino das Laranjas, outros dizem que é o Arrastão. Mas eu tenho a impressão que a primeira música que eu cantei, que as pessoas se tocaram, assim, que eu tinha alguma coisa para dizer, foi Preciso Aprender a Ser Só. Foi num show no Little Club. Era Marli Tavares, Gaguinho, Bossa 3 e eu. Se eu te pudesse fazer entender, sem teu amor eu não posso viver, que sem nós dois o que resta sou eu assim tão só. E eu preciso aprender a ser só, poder dormir sem sentir teu calor, a ver que foi só um sonho e passou. O amor, quando é demais, ao findar leva a paz. Me entreguei sem pensar que a saudade existe e se vem, é tão triste ver. Meus olhos choram a falta dos teus, estes teus olhos que foram tão meus. Por Deus, entenda que assim eu não vivo, eu morro pensando no nosso amor. Quando que eu cantei isso? Devia ser 64, fim de 64. Eu fiz um disco na Philips, entende? Quer dizer, foi a primeira gravadora que acreditou nas coisas que eu também acreditava. E eles me convidaram para fazer o disco e eu aí fiz com as músicas que eu gostava. Me lembro. Mas eu acho que o pessoal não sabe tocar, né? Não sabe. Mas eu acho que não precisava, né? Porque o Arrastão é um negócio que ficou tão na cabeça das pessoas que não precisa, assim, tá lembrando a eles. O Paneguinho já foi 64, 65 também, fim de 65. É esquisito esse negócio do Paneguinho. O Zimbo Trio tinha ido fazer uma apresentação para esse Belém do Pará, qualquer coisa assim, e não chegou a tempo, não tinha teto, eles acabaram em Campinas, não puderam fazer o programa. Aí eles pediram ao Som 3 que fosse fazer o programa, entende? A gente não se falava, né? Eles eram da outra turma, entende? A turma deles era outra, não era a minha. Aí chegaram com aquela cara assim, sabe? De quem tá comendo quiabo mal preparado. Cara de amargo que nem Giló. Eu só tinha uma música nova que eu queria cantar, não sei o quê. Será que dava para vocês fazerem um arranjo? Não tem problema. Qual é? E foi o primeiro arranjo que o César fez para mim,
Ninguém sabe, mas o arranjo do Paneguinha é do César. Eu lembrei isso num tempo aí, ele ficou tão encabulado. Não porque ele tenha feito o arranjo, mas pela cara de giló que ele estava fazendo aquele dia. O que você quer cantar, o Paneguinha? Neguinho na estrada, upa pra lá e pra cá, virgem. Que coisa mais linda, upa neguinho começando a andar. Upa neguinho na estrada, upa pra lá e pra cá, virgem. Que coisa mais linda, upa neguinho começando a andar, começando a andar, começando a andar. E já começa a apanhar. Cresce neguinho, me abraça, cresce, me ensina a cantar. Eu vim de tanta desgraça, mas muito eu te posso ensinar. Mas muito eu te posso ensinar. Capoeira posso ensinar, se quiser posso tirar. Valentia posso emprestar, liberdade só posso esperar. Neguinho na estrada, upa pra lá, pra cá, virgem. Que coisa mais linda, upa neguinho começando a andar. Upa neguinho na estrada, upa pra lá, pra cá, virgem. Mas que coisa mais linda, upa neguinho começando a andar, começando a andar, começando a andar. E já começa a apanhar. Cresce neguinho, me abraça, cresce, me ensina a cantar. Eu vim de tanta desgraça, mas muito eu te posso ensinar. Mas muito eu te posso ensinar. Capoeira posso ensinar, se quiser posso tirar. Valentia posso emprestar, liberdade só posso esperar. O Edu foi uma pessoa que teve uma influência quase que definitiva na minha carreira, consequentemente na minha vida. Porque todo o meu começo foi feito em cima das músicas que o Edu me entregava para que eu cantasse. E, de repente, por essas coisas que acontecem, absolutamente independente da vontade da gente, a gente perdeu o contato que tinha. A gente quase não se vê mais. E quando se vê, em geral não se fala. Mas eu acho que o tempo é o melhor remédio para todo e qualquer problema que a gente tenha. E eu tenho certeza que um dia, eu e o Edu, a Wanda, as crianças que hoje em dia a gente tem, e o César, a gente vai sentar, vai conversar muito e vai ficar realmente sabendo qual dos 1 mais 1 é realmente 2. A primeira pessoa com que eu cantei no Rio, já na TV Rio, foi o Ciro. O Ciro é daquelas pessoas que parece que pintam para mostrar pra gente qual é o ideal do comportamento do ser humano. O Ciro foi realmente a melhor pessoa que eu conheci na minha vida. Eu tenho um carinho muito grande pelo Ciro. E, inclusive, o meu apelido, quem me deu foi ele. Quer dizer, o apelido que eu tenho em casa.
As pessoas me chamam de Lilica e quem me chamava de Lilica era o Ciro. E eu sempre gostei muito dele. Eu acho que eu vou cantar só um pedaço, eu acho que não vai dar para cantar tudo, não. Formosa, não faz assim. Carinho não é ruim. Mulher que nega não sabe não. Tem uma coisa de menos no seu coração. Formosa, não faz assim. Carinho não é ruim. Mulher que nega não sabe não. Tem uma coisa de menos no seu coração. A gente pega, a gente... Nesse caso específico, não foi, eu não fiquei encabulada. Não é propriamente encabulada, é ressabiada. Porque do Ciro jamais partiria qualquer coisa para uma pessoa que não fosse bondade. Mas as coisas estão tão esquisitas hoje em dia que a gente... Incrível. A gente anda ressabiado de dizer que gosta das pessoas. Então a gente inventa coisa, entende? A gente inventa que é tímido e que não encontra jeito de dizer. A gente inventa que tá ocupado e que um dia vai, sei lá, vai ter tempo de sentar e conversar. Aí, de repente, você se toca que não tem mais nada para ser feito, entende? É tarde, paca. Quer dizer, eu não acho que seja tarde, entende? Porque eu acho que as coisas não se acabam aqui. Isso aqui é uma passagem, entende? A gente vem pra cá porque tem que melhorar, entende? A gente vem pra cá pra isso mesmo, pra ficar um tempo aqui... fazendo coisas, acrescentando uma bagagem grande a gente e as pessoas, e para depois ir para uma outra, entende? E transar uma vida melhor para uma, porque realmente só essa eu acho que não tinha sentido, entende? Se fosse só isso, não tinha sentido. Agora, eu acredito que não é só isso. Mas de qualquer forma, é muito triste as pessoas só saberem que a gente gosta delas depois que elas se foram, entende? Com Agostinho foi assim. É de manhã, que ontem caiu, ainda estão a brilhar, ainda estão a dançar ao vento alegre que me traz esta canção. É de manhã, veio o sol, mas os pingos da chuva que ontem caiu ainda estão a brilhar, ainda estão a dançar ao vento alegre que me traz
Quero que você me dê a mão, vamos sair por aí, sem pensar no que foi que eu sonhei, que eu chorei, que eu sofri. Pois a nossa manhã já me fez esquecer. Me dê a mão, vamos sair pra ver o sol. Eu não sei se você me entendeu. Talvez eu não tenha me feito entender direito. Eu tô sabendo que ele tá aí, entende? Quer dizer, ele tá por aí. E, evidentemente, ele deve estar muito precisado de coisas boas. E é o mínimo que eu posso fazer. Talvez rezar fosse uma coisa boa. Mas eu acho que cantando as coisas dele, lembrando a pessoa dele, para as pessoas que um dia esqueceram que ele existia e que ele estava precisando delas, talvez ele se sinta melhor. Por isso é que eu resolvi cantar a música dele e eu vou cantar sempre. Tubarão também teve muita música, teve Deixa, teve Lapinha, teve Canto de Ossanha, teve Vou Deitar e Rolar, Avisos Navegantes, Falei e Disse. Eu gosto muito desse tipo de letra que o Paulinho César fez uma época pro Baden, que é aquele, sabe, usando a gíria que a gente usa normalmente para falar, mas que tem vergonha de botar em poesia, entende? Porque não é chique, não é de bom tom. Então, Paulinho César achou que devia fazer isso, entende? E fazer as coisas realmente como o Baden dizia. Então eu achei um negócio maravilhoso. Vou Deitar e Rolar, você quer? Não venha querer se consolar, que agora não dá mais pé e nunca mais vai dar. Também quem mandou se levantar, quem levantar pra sair, perde o lugar. Agora cadê teu novo amor? Cadê que ele nunca funcionou? Cadê que ele nada resolveu? Quá, 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 quem riu? Quá, 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 fui eu. Quá, 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 quem riu? Quá, 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 fui eu. Todo mundo se admira da mancada que a belezoca deu, que deu no pira e ficou sem nada até de sebo. Ela não quis levar fé na virada da maré. Mas que malandro sou eu pra ficar dando colher de chá? Se eu não tive colher, vou deitar e rolar, deitar e rolar. Esse ano vai sobrar um, mas quem falou já morreu. Quem sabe dele sou eu, a vida quem dá é Deus. Esse ano vai sobrar um, mas quem falou já morreu. Quem sabe dele sou eu, a vida quem dá é Deus. Quem é malandro não dá vidinha boa a ninguém. Malandro traz no cantar a pinta que o canto tem. Briga com quem sabe mais, não dá camisa a ninguém. Olha, aqui você faz, aqui mesmo vai entrar bem. E quem é malandro não dá vidinha boa a ninguém. Malandro traz no cantar a pinta que o canto tem. Briga com quem sabe mais, não dá camisa a ninguém. Olha, aqui você faz, aqui mesmo vai entrar bem. Esse ano vai sobrar um, quem falou já morreu. Quem sabe dele sou eu,
vida quem dá é Deus. E vai sobrar um que falou, já morreu. Quem sabe dele sou eu. A vida quem dá é Deus. Esse ano vai sobrar um, falou, morreu. Quem sabe dele sou eu. A vida quem dá é Deus. E vai sobrar um, falou, morreu. Quem sabe dele sou eu. A vida quem dá é Deus. E vai sobrar um, pois é, falou, morreu. Quem sabe dele sou eu. A vida quem dá é Deus. E vai sobrar um, falou. Você não está me perguntando, mas eu vou falar. Vou falar dessas 3 figuras aqui. A gente tá junto faz 2 anos. Essa figura gorda, maravilhosa, que não parece, mas tem 24 anos de idade, entende? É o Luizão. Luizão é principal e fundamentalmente uma pessoa boa. Isso é um negócio incrível de se encontrar hoje em dia. E, tirando a transa da pessoa que ele é, tem o som que ele faz, que é, eu tenho a impressão, não sei, eu não sou ninguém para falar, mas eu acho que é o melhor desse país. Então, o som é que é o negócio. Quer dizer, se não bastasse a pessoa que ele é, ele tem realmente um som que é tão bom e tão gordo quanto ele. E eu gosto muito. E eu só espero que a gente fique mais outros tantos anos juntos. Aqui, atrás, tem uma figura que saiu de Minas para abalar o mundo. Ele nasceu numa cidade muito pequenininha, chamada Guarani, que há pouco tempo passou para o mapa, porque ele, entende, ficou sendo um baterista famoso, ficou sendo amigo do Milton, aquelas coisas todas. Então, deram a honra da cidade figurar no mapa porque o Paulinho nasceu lá. Paulinho é filho do seu Orfeu, que é realmente uma figura incrível, o seu Orfeu, porque é escrito com PH, entende? Então eu chamo de seu Orfeu, azar dele. Eu não nasci no tempo que PH era F, entende? O Paulinho tem um irmão chamado João, que é uma coisa maravilhosa, que é a cara dele. E Paulinho é um cara muito grilado, entende? Tem taquicardia, tem uma penca de medos que a gente procura superar, entende? É casado com a Heloísa e tem 2 filhos, o Paulo Rogério e a Carla, que também são louros. Eu não sei onde é que esses caras arranjam filho louro, todo mundo moreno. Filho louro, um olho azul. São os 2 muito bonitos. É claro, não tão bonitos quanto o Paulinho, mas eles fazem o possível. E em negócio de som, quer dizer, eu já falei da pessoa que ele é e eu não preciso dizer que eu gosto muito dele. Eu acho que o Paulinho também é o melhor baterista que tem aqui. Quer dizer, se não fosse, passava a ser, porque está trabalhando comigo, logo é o melhor, entende? Agora, o César, eu conheço o César há 7 anos e a gente também trabalha junto há 2 anos. Quer dizer, quando ele deixou de trabalhar com o Simonal, combinou de fazer um conjunto para tocar, né? Aí a gente trabalhou uns 6 meses juntos, depois já tinha feito um compacto com Casa no Campo, Nada Será Como Antes. Aí fez um show no Teatro da Praia e gravou o primeiro disco junto. 20 anos Blue. A música é da Sueli Costa, a letra do Vitor Martins.
Eu gosto dessa música, porque tem muita coisa a ver comigo, ó. As coisas da letra. Eu também tenho mais de 20 muros. Eu também tenho mais de 20 anos. Aliás, quase 30. E é aquilo ali. Aquilo ali é muito parecido comigo. Ontem de manhã, quando acordei, olhei a vida e me espantei. Eu tenho mais de 20 anos. Eu tenho mais de 1000 perguntas sem respostas. Estou ligada num futuro blue. Os meus pais nas minhas costas, as raízes na marquise. Eu tenho mais de 20 muros. O sangue jorra pelos furos, pelas veias de um jornal. Eu não te quero, eu te quero mal. Essa calma que inventei, bem sei, custou as contas que contei. Eu tenho mais de 20 anos. E eu quero as cores e os colírios, meus delírios. E estou ligada num futuro blue. Os meus pais nas minhas costas, as raízes na marquise. Eu tenho mais de 20 muros. O sangue jorra pelos furos, pelas veias de um jornal. Eu não te quero, eu te quero mal. Ontem de manhã, quando acordei, olhei a vida e me espantei. Eu tenho mais de 20 anos. Conheço muita gente bacana. O Walter e a Orfila são duas pessoas muito bacanas. O meu irmão é uma pessoa muito bacana, independente de ser meu irmão. Quer dizer, para mim, pessoas bacanas são aquelas com que eu consigo me dar, entende? Com que eu consigo conversar, olhando no olho, entende? E sem estar com a guarda levantada. Mas parece que cada dia que passa, as pessoas bacanas estão ficando mais escassas. Talvez seja uma questão de ibope, entende? Já não se faz mais pessoas como se fazia antigamente. O problema do ibope é fogo. As pessoas precisam, sabe, estar na crista da onda. As pessoas precisam, sabe, ser notícia. Coitadas, porque elas precisam viver, entende? Precisam morar, precisam comer, precisam vestir. Mas as pessoas parece que não se tocaram que nem sempre morar, comer e vestir é a coisa fundamental, entende? Porque na época que a gente foi mais pobre, a gente era muito mais feliz. O fim da bossa, para mim, foi tudo. Foi tudo de bom e tudo de ruim que pode acontecer na vida de uma pessoa.
Evidentemente, depois de passado o tempo, eu já te disse que o tempo é o melhor remédio para curar todos os males ou para resolver todos os problemas. Passado o tempo, eu realmente tenho um saldo positivo maior que o saldo negativo. Mas muitos equívocos foram criados e foram gerados por causa do fino da bossa. Ao mesmo tempo que muita gente ficou satisfeita porque apareceu no fino da bossa, houve muita gente que ficou insatisfeita porque não pôde aparecer no fino da bossa. E é claro, como o fino da bossa tinha como líder uma pessoa geniosa, temperamental e que tem o péssimo defeito de dizer tudo o que pensa. Ou seja, uma pessoa que não nasceu para viver em sociedade. Então, em cima desse gênio, em cima desse temperamento e em cima dessa sinceridade, muita coisa de verdade foi dita e muita coisa de mentira foi dita também. Agora, eu não tenho mais idade, entende, para sair de pessoa em pessoa, para dizer para elas que o negócio não é bem assim. Porque para dizer que o negócio não é bem assim, eu teria que botar outras pessoas na berlinda e fazer acusações, entende? E eu não estou aí para ser miavento. Eu prefiro que os outros colham as tempestades. Eu conheci o Chico da forma mais esquisita possível. O João Evangelista Leão tinha um colega, não de faculdade, mas, sabe, colega assim de papo, que fazia músicas e ele queria que eu cantasse as músicas desse amigo. Então ele marcou um encontro entre eu e o amigo. Aí chegou assim, era uma terça-feira, 3 horas da tarde, bateram na porta, eu fui abrir. Pois não, senhor amigo do Chico, ou do João? Sou. Digo, você é o Chico. Esse é o seu Chico. Aí ele entrou, sentou e ficou segurando o violão assim, né? E olhando para mim. Mas um mal-estar que ficou, porque ele não falava nada. Ou olhava para mim e olhava para o pé, olhava para mim e olhava para o pé, e não, sabe, não tomava uma atitude, não se resolvia, não dizia nada. Ao cabo de 15 minutos de mal-estar, eu tive que fazer alguma coisa, né? Você é amigo do João, o João me disse que você tinha músicas e que você ia gravar uma fita para eu escolher. Eu disse, é. Então você pode gravar. Eu fiquei tocando a fita, ele deixou umas 10 músicas. Mas ele realmente estava com aquela cara de quiabo mal feito, né? Aquela cara de giló. Eu não, quer dizer, eu estava pensando que ele estava me achando um saco, dizendo que não tinha nada a ver comigo. Aí eu disse pro João, olha, João, eu não vou cantar as músicas daquele teu amigo, não, porque eu acho que ele não foi com a minha cara. Não, ele é assim mesmo, ele não fala. E eu disse, não, bicho, mas eu acho que essa história aí tá mal contada, porque não é possível uma pessoa ficar 2 horas conversando com a outra e não falar e ficar assim. Eu acho que realmente não tá muito afim desse papo. Aí eu perdi a oportunidade, né, de lançar 12 músicas do Chico e a Nara, claro, lançou antes de mim. E tá ótimo até hoje. Quando olhaste bem nos olhos meus e o teu olhar era de adeus, juro que não acreditei. Eu te estranhei, me debrucei sobre o teu corpo
e duvidei. E me arrastei e te arranhei e me agarrei nos teus cabelos, no teu peito, teu pijama nos teus pés. Ao pé da cama, sem carinho, sem coberta, no tapete, atrás da porta, reclamei baixinho. Dei pra maldizer o nosso lar, pra sujar teu nome, te humilhar e me vingar a qualquer preço, te adorando pelo avesso, pra mostrar que ainda sou tua. Até provar que ainda sou tua. É uma dor, né? Que não cabe no mundo. Eu conheço muito bem. E conheço de outros carnavais. O nome dele todo eu não sei. Ele disse pra mim que chamava Milton Nascimento, isso me basta. Sei que ele nasceu em Três Corações. Aliás, Três Pontas. Não, Três Corações nasceu outro. Que, aliás, não tem muito a ver, né? Só tem a ver que nasceu em Minas. Mas eu conheci o Milton aqui também. O Milton também não falava. Você vê que a minha trança com gente que não fala já vem desde meu pai, né? O Milton também não falava. Aí eu gostei das músicas dele. E criei um caso para ele cantar no programa. Quer dizer, no filme da Bossa. E aí eu fiquei conhecendo mais músicas dele e gravei uma, que é a Canção do Sal. Aí eu gravei a Canção do Sal e chamei o Milton para ouvir, né? Esse cara não falou nada. Nem que estava bom, que estava ruim. Nada, ele não disse nada. Eu vinha saber que ele tinha gostado da gravação exatamente 1 ano atrás. Ou seja, 6 depois. E até hoje eu achava, quer dizer, eu tenho muito medo de gravar coisa do Milton, porque, sabe, você nunca sabe se você está agradando ou desagradando ele, entende? Quer dizer, eu acho isso. Porque se você estiver agradando, ele não diz.
Mas se você, sabe, desagradar, ele some assim, não fala uns meses, 3, 4 meses. Então, eu fico esquisita de gravar coisa dele. Fico com medo. Eu tenho muito medo do Milton. Quer dizer, gosto dele, eu respeito ele pra burro, mas eu tenho muito medo do julgamento do Milton. Porque ele também é dessas pessoas que sabe muito o que quer, entende? E ele realmente sabe. Quer dizer, não é só saber o que ele quer, porque tem muitas pessoas que sabem o que querem, entende? Mas fazem uma coisa que não tem nada a ver. Agora, ele realmente é incrível. Já dizia Miles Davis. Então, eu gosto de cantar qualquer coisa dele. Porque tem gente que diz que, por exemplo, como as músicas do Gil combinam mais comigo, quer dizer, parece que foram feitas para eu cantar, entende? Quer dizer, Caetano fala isso. Você é intérprete ideal do Gil. Agora, afinidade é um negócio incrível, entende? Afinidade, eu tenho afinidade com o Gil, mas eu tenho muito mais com o Milton. Quer dizer, eu entendo tudo. O Milton não precisa nem botar letra numa música que eu já sei o que ele quis dizer. Entende? Eu tenho loucura pelo Milton. Eu tenho um respeito muito grande por ele. A parte de tudo isso. Talvez por isso é o que eu fique com medo de desagradar. Eu gosto de cantar tudo. Vamos cantar a Canção do Sal, né? Trabalhando o sal, é amor o suor que me sai. Vou viver cantando o dia tão quente que faz. Homem ver criança buscando conchinhas no mar. Trabalho o dia inteiro pra vida de gente levar. Trabalhando o sal, é amor o suor que me sai. Vou viver cantando o dia tão quente que faz. Homem ver criança buscando conchinhas no mar. Trabalho o dia inteiro pra vida de gente levar. Água vira sal lá na salina. Quem diminuiu a água do mar? Água enfrenta o sol lá na salina. Sol que vai queimando até queimar. Trabalhando
Outra música do Milton que eu gosto muito. Gosto da música e me identifico muitíssimo com a letra. É Caixa. Para quem quer se soltar, invento cais, invento mais que a solidão me dá, invento lua nova a clarear, invento amor e sei a dor de encontrar eu queria ser feliz, invento o mar, invento em mim o sonhador. Para quem quer me seguir, eu quero mais. Tenho caminho do que sempre quis e um saveiro pronto pra partir. Invento cais e sei a vez de me lançar. A música de carnaval talvez seja parte dessa sessão nostalgia que a gente, de repente, está sentindo ou está assistindo. Talvez seja a saudade do tempo que a gente era mais inteiro, sei lá, que era mais despreocupado, o tempo que a gente ainda achava carnaval uma coisa maravilhosa, porque eu não acho mais, entende? Quer dizer, ficar suando ali, pulando por nada, não acho muito engraçado, não. Eu admiro muitas pessoas que ainda conseguem se divertir no carnaval, entende? Mas eu não perdi a paciência que eu tinha. Tentei assistir um desfile de escola de samba, mas o desconforto era tamanho que eu realmente, nesse dia, passei a amar a televisão, entende? Agora, uma coisa que eu acho muito bonita no carnaval é que todas as pessoas cantam junto, entende? E ficam
irmanadas, assim, numa corrente muito positiva de alegria e tudo. E, em geral, elas são muito felizes, então eu admiro o carnaval por causa disso. E tem umas músicas de carnaval que realmente falam umas coisas bonitas. Umas coisas que têm a ver. Por exemplo, Alô, Alô, tá aí Carmen Miranda conta a história da tia Carmen, que era uma pessoa maravilhosa. Nega do cabelo duro. Sabe, em geral são coisas muito meigas. E na época do carnaval elas se perdem, entende? Fica aquele tumulto, aquela pulação, as pessoas suando muito, muito uísque, muito confete, serpentina, fantasia, aqueles troços. E a gente não percebe, mas tem sempre uma coisa muito carinhosa, muito quente nas letras de carnaval. E muito ingênuo tudo, sabe? Tudo muito puro, muito bom. Então eu gosto de cantar música de carnaval por causa disso. Quer dizer, eu e várias outras pessoas, né? Porque tá todo mundo cantando música de carnaval pra boa. Eu gosto muito. Pedro Caetano. Gosto muitíssimo. Com esse que eu vou sambar até cair no chão. Com esse eu vou desabafar na multidão. Se ninguém se animar, eu vou quebrar meu tamborim. Mas se a turma gostar, vai ser pra mim. É com esse que eu vou sambar até cair no chão. É com esse que eu vou desabafar na multidão. Se ninguém se animar, eu vou quebrar meu tamborim. Mas se a turma gostar, vai ser pra mim. Quero ver o ronca-ronca da cuíca. Gente pobre, gente rica, deputado, senador. Quebra, quebra, eu quero ver uma cabra chabona no piano da patroa batucando. É com esse que eu vou. Mas quebra, quebra, que eu quero ver muita cabra chaboa no piano da patroa. E é com esse que eu vou. Mas é com esse que eu vou. É com esse que eu vou sambar até cair no chão. Com esse eu vou desabafar meu coração, sambar na multidão. Com esse eu vou desabafar meu coração. Com esse eu vou desabafar na multidão meu coração. Eu vou com esse que eu vou. É com esse que eu vou. É a música que eu tenho loucura, eu tenho paixão, o General da Banda. Eu acho que porque foi a primeira música que eu aprendi a cantar. Chegou o General da Banda. Chegou o General da Banda.
Chegou o general da banda. Ei, ei. Chegou o general da banda. Ei, ah. Mourão, Mourão, é vara madura que não cai. Mourão, Mourão, cutuca por baixo que ele vai. Chegou o general da banda. 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 Mourão, Mourão, é vara madura que não cai. Mourão, Mourão, cutuca por baixo que ele vai. Essas coisas não podem ficar esquecidas, entende? Elas não podem ficar guardadas no carnaval, porque as melodias são muito bonitas e as letras, às vezes, também são muito bonitas. Então a gente tem que sair por aí. Antônio Carlos Brasileiro de Almeida Jobim é uma pessoa realmente incrível. É um cara, rapaz, tão inteligente. É um cara que, sabe, é tão vivido. Ao mesmo tempo, ele é tão novo, ele está tão aberto para todas as coisas que estão pintando, entende? Ele é uma pessoa tão bem informada que, mesmo que eu não gostasse dele, eu teria realmente que dizer que ele era uma pessoa maravilhosa. Mas esse não é o caso, entendeu? Conheci o Tom há 1 ano e pouco atrás. Quer dizer, pessoalmente, assim, de bom dia, boa tarde, conversar, parar para conversar. Ele foi à minha casa e para me mostrar Águas de Março. E o Menescal chegou na frente e me disse, olha, o Tom vem vindo aí, que ele tem uma música nova que você vai lançar. Quer dizer, aí ficou um bolo, assim, entende? Quer dizer, uma música nova que você vai lançar, Antônio Carlos Jobim, vem na... Eu digo, olha, vai abrir a porta porque eu realmente não tenho coragem de fazer isso. Eu não sei o que eu vou fazer. Ele disse, não, mas que isso, besteira sua. Eu digo, não vai dar. E fiquei sentada com 10 mãos, sabe? 50 cabeças, 70 pés. Eu não sabia o que eu fazia. E ele também é uma pessoa muito encabulada, entende? E ele ficou brincando para quebrar o gelo, tudo. Quer dizer, quebrar o nervosismo inicial daquela partida. Deixou a música, cantou 70 vezes a música. Aquele óculinho assim, para ler a letra, e não sabia. E me botava no meio da letra e parava assim, puxa, Elis, essa é ótima, nem Sinatra mereceu uma dessas, pomba. Me chama de Elis. E não adianta, porque vai chamar de Elis. E o César, ele chama de Mariano. O Mariano, ele é uma pessoa, rapaz, sei lá, não sei te explicar, ele é tão maravilhoso. Porque ele podia ser aquele cara assim, assim, bom, eu realmente sou uma glória da música brasileira, entende? Eu sou um patrimônio nacional e dane-se a vida porque eu estou aqui do alto da minha sabedoria e não quero nem saber de mais nada, entende? Tem condição para fazer isso se ele fosse um bobo, um vaidoso. Mas ele sabe tudo. Sabe o que é tudo? Ele é capaz de saber qual é o 18º lugar no Ceilão, entende? Na parada de sucesso. Porque ele lê jornal, porque ele acorda, porque ele ouve rádio, porque ele escuta os discos das pessoas, entende? Ele analisa todo mundo. Mas ele gosta muito de fazer o bobo, sabe? Fazer o cara que não tá sempre chegando naquela hora. E você pensa que você vai encontrar um cara que não te conhece direito, e aí ele sabe até que a sua mãe chama Erci, seu pai chama Romeu, entende? Quer dizer,
Já está com a ficha toda arquivada aqui. E eu gosto muito dele. Pois as águas, elas fecham o verão. É pau, é pedra, é o fim do caminho. É um resto de toco, é um pouco sozinho. É um caco de vidro, é a vida, é o sol. É a noite, é a morte, é o laço, é o anzol. É peroba do campo, um nó da madeira. Cainga, candeia, é uma tita pereira. É madeira de vento, tombo da ribanceira. É o mistério profundo, é o queira ou não queira. É o vento ventando, é o fim da ladeira. É a viga, é o vão, festa da cumieira. É a chuva chovendo, é conversa ribeira das águas de março. É o fim da canseira, é o pé, é o chão, é a marcha estradeira. Passarinho na mão, pedra de atiradeira. Uma ave no céu, uma ave no chão. É um regato, é uma fonte, é um pedaço de pão. É o fundo do poço, é o fim do caminho. No rosto desgosto, é um pouco sozinho. É um estrepe, é um prego, é uma ponta, é um ponto. É um pingo pingando, é uma conta, é um conto. É um peixe, é um gesto, é uma prata brilhando. É a luz da manhã, é o tijolo chegando. É a lenha, é o dia, é o fim da picada. É a garrafa de cana, o estilhaço na estrada. É o projeto da casa, é o corpo na cama. É o carro enguiçado, é a lama, é a lama. É um passo, é uma ponte, é um sapo, é uma rã. É um resto de mato na luz da manhã. São as águas de março fechando o verão. É a promessa de vida no teu coração. É pau, é pedra, é o fim do caminho. É um resto de toco, é um pouco sozinho. É uma cobra, é um pau, é João, é José. É um espinho na mão, é um corte no pé. São as águas de março fechando o verão. É a promessa de vida no teu coração. É pau, é pedra, é o fim do caminho. É um resto de toco, é um pouco sozinho. É um passo, é uma ponte, é um sapo, é uma rã. É um belo horizonte, é uma febre terçã. São as águas de março fechando o verão. É a promessa de vida no teu coração. É pau, é pedra, é o fim do caminho. É o resto de toco, é um pouco sozinho. É pau, é pedra, é o fim do caminho. É o resto de toco, é um pouco sozinho. Pau, pedra, fim do caminho. Resto de toco, pouco sozinho. Pau, pedra, fim do caminho. Resto de toco, pouco sozinho. Preda, caminho, pouco sozinho. Pedra, caminho, pouco sozinho. Pedra, caminho, eu tô. Fala. Pra mim não foi susto nenhum esse disco, entende? Porque eu tô me acompanhando há um ano, entende? Eu venho comigo mesmo desde a hora que acordo até a hora que durmo. Acompanho todas as minhas apresentações. Estou sabendo das minhas ansiedades, etc. Então, eu não estranhei a minha modificação. As pessoas me veem esporadicamente e talvez não tenham entendido por que um disco tão diferente daquele, se aquela fórmula era tão boa e estava vendendo tanto, e estava, né? É que tem dois problemas aí. Eu fiz um disco diferente, então as pessoas se assustaram porque eu fiz um disco diferente. Aí,
eu podia ter feito um disco igual. Então as pessoas diriam que a Elis não é mais aquela, tatarara, entende? Quer dizer, então a Elis não é mais aquele negócio, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Então, é melhor você não se preocupar com o bicho, entende? E ser o mais você possível. Então, as pessoas não vão entender que o César, um pianista chegado ao brejeiro, entende? Que sempre tenha feito coisas leves e digestíveis, entende? E cuja música tenha sido um colírio para os olhos das pessoas, de repente, ou para os ouvidos, de repente tenha resolvido ficar tão intelectualizado, entende? E não se tocaram que a coisa mais intelectualizada do disco é realmente a gravação de É Com Esse Que Eu Vou. Certo? Porque era um samba de carnaval, em cima do qual foi feito todo um trabalho de modificação de harmonia e de outras coisas. Então, o que as pessoas acham que é a coisa mais simples, muito ao contrário, é a mais difícil. Mas eu sabia que ia ter esse bode, entende? Agora, eu também não podia deixar de me satisfazer, entende? Já que eu vivi tantos anos satisfazendo as pessoas. Então, as pessoas não vão entender o disco, não vão entender as músicas, não vão entender. Há pessoas até que dizem que tem músicas ali que não me merecem. Eu fico realmente muito honrada com isso, entende? Eu fico felicíssima de acharem que eu estou tão alto assim, entende? Que uma música não me mereça. Agora, eu acho que o que eu fiz é muito pouco. E se assustaram com isso, eu não sei o que vão pensar daqui para frente, entende? Porque eu mudei, entende? Não foi meu disco que mudou, foi a minha cabeça que mudou, foi a minha vida que mudou. Foi os meus nervos que descansaram, entende? O meu travesseiro, que é muito mais aconchegante. Entende? A minha casa, que é muito mais gostosa. A minha vida, que é muito melhor. Prezado amigo Afonsinho, eu continuo aqui mesmo, aperfeiçoando o imperfeito, dando um tempo, dando um jeito, desprezando a perfeição, que a perfeição é uma meta, defendida pelo goleiro que joga na seleção. E eu não sou Pelé nem nada, se muito for eu sou um tostão. Prezado Afonso, amiguinho, eu continuo aqui mesmo, aperfeiçoando o imperfeito, dando um tempo, dando um jeito, desprezando a perfeição, que a perfeição é uma meta, defendida pelo goleiro que joga na seleção. E eu não sou Pelé nem nada, se muito for eu sou um tostão. Fazer um gol nessa partida não é fácil, meu irmão entrou com bola e tudo. Prezado amigo Afonsinho, eu continuo aqui mesmo, aperfeiçoando o imperfeito, dando um tempo, dando um jeito, desprezando a perfeição, que a perfeição é uma meta, defendida pelo goleiro que joga na seleção. E eu não sou Pelé nem nada, se muito for eu sou um tostão. Fazer um gol nessa partida não é fácil, meu irmão. Tostão deve ter ficado muito satisfeito com essa letra, né? Deve ter ficado muito orgulhoso. Vive reclamando, né? O Nelson. Ele parece aquele bichinho. Ó dia, ó vida, né? Mas a cabecinha branca dele é muito bonita. E ele já fez coisas muito bonitas. Principalmente essa música, chamada Folhas Secas. Vamos terminar com ela.
uma mangueira. Penso na minha escola e nos poetas da minha estação primeira. Não sei quantas vezes subi o morro cantando, sempre o sol me queimando, e assim vou me acabando. Quando o tempo avisar que eu não posso mais cantar, sei que vou sentir saudade ao lado do meu violão, da minha mocidade. Quando eu piso em folhas secas, caídas de uma mangueira, penso na minha escola e nos poetas da minha estação primeira. Não sei quantas vezes subi o morro cantando, sempre o sol me queimando, e assim vou me acabando.